Olá galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Python. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Na aula passada a gente criou um banco de dados, criamos uma tabela e criamos uma classe para fazer a conexão com o banco de dados. A gente usou ali variáveis de ambiente para armazenar de forma segura os dados do banco. E em seguida, no construtor, passamos essas variáveis de ambiente e implementamos o nosso método de conexão. Nessa aula, a gente vai implementar um método para fechar a conexão, já que o fluxo do nosso programa será abrir uma conexão, rodar uma query no banco de dados, capturar o retorno dessa query e em seguida fechar uma conexão. Então, bora para o vídeo! Vamos lá, vamos dar mais um passo aqui nesse Grunt em Python. Nas aulas passadas, na aula passada especificamente, a gente criou o nosso arquivo .env aqui com os dados do banco. No nosso main.py criou a classe database connection, a gente criou ela. Criamos também o atributo connection e o cursor. O connection é quem vai fazer essa conexão e o cursor quem vai rodar as queries no banco. Criamos o método connect, que nele a gente tem uma instância da minha conexão. O que eu fiz aqui? Eu chamei um self connection, que é esse atributo que a gente setou aqui no construtor como nome, e disse que ele é igual ao MySQL connector connect. Esse MySQL connector connect vem da nossa biblioteca MySQL connector. E ele recebe os dados do banco. Então recebe o host, o user, a senha e o banco de dados. Então agora nesse self connect aqui, eu tenho uma conexão. Agora o que eu vou fazer? Eu vou setar um cursor, eu vou dizer que o meu self cursor vai ser igual a um cursor, eu vou chamar aqui da connection o cursor, e eu tenho agora um cursor que é com ele que eu vou rodar as queries lá no banco de dados. Para criar um método aqui que feche essa conexão, eu vou chamar aqui um def e vou chamar ele de close, e ele vai receber como parâmetro o self. Dois pontos aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou testar se eu tenho um cursor e se eu tenho uma conexão. Se eu tenho um cursor, eu fecho esse cursor. Se eu tenho uma conexão, eu fecho essa conexão. Aqui eu vou dizer que if, e vou passar aqui o meu self, ponto, cursor, dois pontos. Então, se eu tenho um cursor, se eu tiver um cursor nesse caso, eu vou chamar aqui um self, ponto, self, ponto, cursor, ponto, close. Eu estou fechando esse cursor, encerrando ele. E vou fazer a mesma coisa com o connection. Eu vou dizer que if, se, self, porque eu estou chamando aqui o cursor da minha classe, eu estou chamando esse atributo aqui, ó, connection, cursor não, conexão. Eu estou chamando essa connection aqui, eu vou testar ela, ó, que é um atributo da minha classe. Se eu tiver uma conexão, eu vou chamar aqui self.connection.close. Eu vou fechar essa conexão. E com isso eu tenho o meu método para fechar a minha conexão aqui. Agora eu posso vir aqui e chamar um db.close, que vai fechar a minha conexão. Vou dar um Ctrl S para salvar. Vamos rodar esse arquivo. Eu esqueci de imprimir aqui, ó. Quando eu fecho essa conexão aqui, eu tenho que emitir uma mensagem para o usuário aqui, ó. Então aqui eu preciso de um print. A conexão foi fechada. Agora sim, agora eu consigo visualizar que a conexão foi aberta usando o método da aula passada, o método connect, e foi fechada usando o método close. Vamos rodar esse arquivo. E eu tenho aqui, ó, a conexão com o banco de dados foi estabelecida. Estou chamando esse método connect aqui.
Logo em seguida eu chamo o close, a conexão foi fechada. E agora eu tenho meus dois métodos, o connect para abrir essa conexão e o close para fechar essa conexão. Na próxima aula a gente vai criar um método para adicionar dados no nosso banco de dados. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e bora pro próximo vídeo.